a aeronáutica 55 mil. As polícias militares são mais ou menos 600 mil. E o grupo que estava lá não tinha nenhuma arma. Seria possível derrubar um governo eleito pelo povo sem armas? É evidente que não era golpe de Estado. Foi um grupo que foi fazer um protesto político e depois transformou aquilo numa baderna. Deveria ter a mesma punição que tiveram aqueles do PT e do MST que invadiram o Congresso Nacional na época em que era presidente da República, presidente Michel Temer, e que foram afastados com baderneiro, mas nunca foram considerados golpistas. Eu tenho a sensação que venderam uma ideia de que grupo desarmado poderia dar um golpe de Estado, prenderam pessoas sem nenhum passado criminal, com folha corrida criminal em branco, e deixaram presos, estão aplicando penas de 17 anos, e um deles, pai de família, com 2 filhos, mulher, preso com problemas de saúde, com a Procuradoria-Geral da República pedindo ao Supremo Tribunal Federal que houvesse a libertação dele, que pusesse em prisão domiciliar. Ele morre no mês de novembro, morre com um ataque cardíaco. E isso é natural, a vida humana, o que importa? A meu ver, hoje nós temos um problema no direito que me entristece muito, como advogado há 65 anos. O direito do advogado de exercer a sua profissão está sendo reduzido. Quando eu comecei a advogar, eu ainda menino praticamente, sustentava perante o Supremo Tribunal Federal, era recebido pelos próprios ministros em Brasília, em 61, 62, 63, eles estavam recém-instalados em Brasília, tratado com muito respeito por Ari Franco, Leomar Balieiro, sendo um advogado, enfim, recém-formado, cuja carreira universitária ia começar só no ano de 64, e era ouvido nas sustentações orais pelos ministros. Hoje, as sessões virtuais, para a condenação de pessoas a 17 anos. Sessões virtuais em que o advogado não olha os olhos dos ministros, porque manda uma sustentação oral através de um vídeo, na esperança de que venham a ouvir, coisa que eu entendo que não deve acontecer. O ministro, com todas as preocupações, com as palestras que tem que dar fora, as viagens que tem que fazer, os senhores acham que, recebendo essas sustentações orais, eles vão sentar numa mesa e ficar ouvindo? É possível que façam, mas muitos advogados têm a impressão de que não precisam. E as próprias declarações, não, o que está escrito não precisa ser dito. Agora, um direito constitucional que é a sustentação oral. E agora, inclusive, um regimento interno mudando esse direito. O Supremo dizendo o seguinte: quando uma sessão virtual é transformada em sessão plenária, o advogado que mandou a sustentação oral, ele não poderá fazer uma nova sustentação oral perante o plenário. Ora, os advogados que mandaram virtualmente a sustentação são aqueles advogados mais importantes na causa. Se não puderem mais falar diretamente, porque os ministros ouçam, quantas vezes eu, no momento que sustentava perante o Supremo, mudava a minha orientação de acordo com a reação que eu ia percebendo dos ministros da Suprema Corte. Aí está a razão da advocacia, aí está a razão da sustentação oral, aí está a razão de convencer todos os ministros no momento que fazem e se apresentam os principais argumentos. Pois é. Se não estivessem cheios de ódio, se não estivessem todos fechados para nós, patriotas, ou para os bolsonaristas, como eles costumam chamar a gente, com muito orgulho eu sou bolsonarista, você que está aí me acompanhando é bolsonarista, se eles não tivessem com tanto ódio no coração e fechado os olhos para realmente a justiça, as cabeças iriam ser mudadas, as mentalidades iriam ser mudadas justamente pelos advogados. Eles não, é justamente isso, não querem que os advogados advoguem. Não querem que os advogados sustentem a sua defesa. Por quê? Porque aí eles podem mudar o entendimento que eles querem dar lá na cabeça deles. Isso praticamente está sendo abolido. Porque mesmo quando uma sessão virtual, que hoje predomina sobre as sessões presenciais, ela é feita, é evidente que a sustentação oral não vai ser feita pelos que são os mais importantes advogados, são aqueles que fizeram a sustentação oral, mandando
não tendo a certeza se esta sessão virtual poderia se transformar em sessão plenária. E a Ordem tem protestado de uma forma tímida a OAB do Conselho Federal na defesa do direito à advocacia. E a Ordem Seccional, a de São Paulo, infelizmente nós não estamos vendo essa luta que, quando eu fui presidente do Instituto de Advogado de São Paulo de 85 a 86, quando os nossos presidentes do Conselho Federal da Ordem e do Conselho Seccional defendíamos o direito do advogado, importantíssimo para a administração da justiça. Poder exercer o direito do cidadão, porque o advogado representa o cidadão que está sendo condenado, ou que está sendo acusado. Nós tínhamos a respeitabilidade e a coragem de enfrentar. Hoje, o Supremo Tribunal Federal, cuja relação de importância, a meu ver, eu sempre disse isso nas minhas aulas desde 64. Eu também digo. O advogado, membro do Ministério Público, magistrado, tem a mesma importância, porque sem nenhum deles não haveria justiça. Não pode haver justiça sem advogado, não pode haver justiça sem Ministério Público, não pode haver Ministério Público e advocacia sem magistrado. Os três são igualmente importantes para a administração da justiça. Por isso estão no título 4, no capítulo do Poder Judiciário, as funções essenciais da administração da justiça. Hoje nós estamos tendo um enfraquecimento da advocacia e não se tem tido a coragem necessária daqueles órgãos que representam os advogados de defender a exaustão o direito do advogado, de exercer o direito maior num processo judicial. Eu vou mostrar, ele acabou de falar que os órgãos estão com medo de reagir. Eu vou mostrar que o presidente da OAB finalmente, eu não sei se isso aqui é só uma cortina de fumaça, não sei se é só uma farsa, mas finalmente respondeu ao intocável, né, aquele carequinha lá. Vocês vão ver já já, eu vou trazer aqui. O ponto final do julgamento, poder sustentar oralmente, sendo todos os ministros, todos os desembargadores obrigados a ouvir aquele que está na defesa do cidadão. É o exercício maior da cidadania. É aqueles que defendem o Estado de Direito sem ganhar absolutamente nada, porque o membro do Ministério Público e o Poder Judiciário, para defender a democracia, são pagos pelo Estado. O advogado é pago para o seu cliente para defender a cidadania, mas para defender o Estado de Direito faz, como sempre fiz. Através do meu Instagram, quando era presidente, ou quando era conselheiro da Ordem, presidente de instituições jurídicas e de academias jurídicas, pro bono. Porque o patriotismo se exerce por amor à pátria e o Estado de Direito se defende por amor à própria. Talvez no meu estilo, que é sempre um estilo muito mais tranquilo quando faço meus Instagram, mas a morte de um cidadão em que a própria Procuradoria-Geral da República, em setembro, pediu, por causa da sua saúde, que não continuasse detido, me sensibilizou. Me sensibilizou como advogado, me sensibilizou como cidadão brasileiro, me sensibilizou como pai de família, porque eu me perguntaria, se eu tivesse morrido aos 46 anos, com meus filhos pequenos, o que seria da minha mulher para poder tocar sozinha a educação dos seus filhos? É isso mesmo. Isso é algo que nós temos que refletir seriamente. Nós, advogados, na defesa da advocacia, os membros do Ministério Público, para exercer com maior intensidade a sua defesa da cidadania, e os membros do Poder Judiciário